Olá, eu me chamo Rodrigo Ayub e vamos fazer agora uma coisa um pouquinho diferente. Durante essa sequência iniciais de vídeos que eu lancei no YouTube, que eu espero que você tenha assistido, eu espero que você já seja um subscritor do canal, existiram várias perguntas, dúvidas relacionadas com os assuntos. Nós selecionamos as 10 perguntas mais frequentes, as 10 perguntas que apareceram com maior frequência, e eu convidei aqui o meu irmão, Leonardo Ayub, que é o responsável pela edição do canal. Ele fica por trás das câmeras, por isso que vocês não conhecem ele. E eu chamei ele para ele selecionar, porque ele que faz essa parte da logística da internet. Então ele selecionou as perguntas que ele viu mais frequentes e ele fez o pool dessas perguntas. E agora ele vai me fazer essas perguntas e eu vou respondê-las da forma mais rápida e simples. E algumas perguntas depois eu vou ter que complementar talvez com um vídeo, tá bem? Mas é assim, só de uma forma mais personalizada eu vou explicar mais ou menos o que foi a dúvida mais frequente dos nossos telespectadores. Mais dúvidas, tiveram muitas. Foram mais. Muitas dúvidas, muitas dúvidas. Vamos lá. Doutor Rodrigo, vamos lá, boa tarde para todos. Primeira pergunta, e eu vou fazer isso um debate, porque eu também tenho muitos questionamentos em relação a algumas coisas que o senhor fala. Atenção, eu não vi as perguntas, também vocês podem não acreditar, mas eu achei melhor assim, que era para ficou uma coisa ficar mais espontânea. Então a primeira pergunta cabe a mim, até. Eu malho de manhã, e durante os seus vídeos você fala para o jejum, ter um jejum, lógico, crescente, mas que teoricamente pode circular o café da manhã. Como é que eu vou ter energia para ir para a academia se eu não comer nada pela manhã? Tá bem. Isso é uma pergunta que realmente é muito frequente. As pessoas falarem assim, eu treino de manhã, eu não sei se isso é o ideal, o que eu faço para comer antes do treino? Pois é, essa resposta ela é um pouco individualizada, porque na verdade essa orientação ela pode ser específica para determinados objetivos quando você faz o treino. Mas de uma forma geral eu posso dizer, primeiro, o horário de treinar de manhã é o melhor horário que a gente tem. É como na natureza, o leão sai para caçar, como a gente ia para procurar comida. De manhã, os nossos hormônios anabólicos, os nossos hormônios de atividade, como testosterona, dehidroepiandrosterona, eles estão no maior pico. A gente faz um pico de cortisol de manhã, aquele hormônio que eu falo muito, que a gente em excesso dá problema, mas o cortisol, quando é secretado em níveis fisiológicos, em horários fisiológicos, que seria amanhã, ele faz muito bem para nos dar energia, para nos dar aquela sensação de luta ou fuga, da gente procurar caça, quando a gente era da época das cavernas, e nesse momento, para a gente fazer atividade física. Ou seja, de manhã é o melhor horário para a gente treinar, ponto. Não é no final do dia, seu corpo já liberou muito cortisol, aí chega à noite, ele já está cansado, aí você vai para um ginásio, estimular mais ainda a liberação de cortisol, não é o mais fisiológico. Como eu faço isso sem comer? Pronto, deixa eu terminar de falar. Sim, senhor. Pronto, eu nem vou me expandir. O estresse, por exemplo. Estresse é uma das coisas que acontecem. Meu irmão é estressado, mas pronto. Então o que acontece? Perdi meu raciocínio. Fazer o treino no final do dia não é realmente o horário ideal. O horário ideal é de manhã. E aí as pessoas perguntam, mas o que eu como de manhã de treinar? Se o seu objetivo for perder peso, você não come nada. Você tem que condicionar o seu corpo a utilizar a sua energia a partir da gordura que está armazenada. Você fala, mas eu não tenho energia. Tem energia, você tem muita energia. A gordura, ela tem 9 quilocalorias por grama de acumulação de energia. Então ela tem muito mais a engolir com açúcar. Se você comer um pão, etc., a sua gordura ela tem muito mais energia. Ela precisa ser utilizada. Você precisa otimizar as vias para utilizar essa gordura. E uma das formas que você faz isso é com o jejum. Tá bem? Então você tem que ir treinar em jejum. Você já ficou, por exemplo, se você jantou às 8 horas da noite e você vai treinar às 8 da manhã, você já ficou essas 8 horas... 12. Desculpa, já ficou essas 12 horas sem comer. Então, a partir daí, o seu corpo ele vai estar muito apto a utilizar primeiro o glicogênio que está armazenado no músculo e no fígado. Ele usa primeiro essa gordura, que é esse açúcar, que é o estoque de energia inicial, mais rápido. Mas aí depois ele já otimiza as vias de utilização da gordura acumulada. Então, para o seu objetivo de perder peso, é perfeito. Se você come alguma coisa antes do treino, você libera insulina, principalmente se esse alimento tiver índice glicêmico, mas qualquer coisa já vai liberar insulina, que vai dificultar o corpo, no caso, vai impossibilitar o corpo de utilizar a gordura armazenada. Ele vai usar, primeiro, a energia que você acabou de utilizar, chama-se glicólise, ele quebra o alimento e forma glicose.
depois ele vai usar os estoques de glicogênio e só depois ele utilizaria a gordura. Então, ou seja, treinar em jejum não é só é perfeito, tá bem? Você só tem que condicionar o seu corpo, tá bem? Ah, você pode comer então na volta? Quando você Na volta, sim. Quando você termina o treino, aí o seu corpo ele está num processo de reparação, porque a atividade física ele é um desgaste do corpo. Então, nesse processo de reparação, o ideal é você fazer um suporte nutricional com uma alta carga proteica e uma alta carga de vitaminas e minerais, uma alta carga de nutrição para você fazer os processos de regeneração, a absorção do ácido lático, a reparação tecidual, etc, etc, etc. E deixa eu emendar logo com a pergunta da Marília. Ela perguntou que faz jejum e está cada vez conseguindo espaçar mais tempo. Ela deu Ela idade? deu idade, infelizmente não. É do Brasil. Porque outra coisa também, quando eu falo que o objetivo é para cada um, também está relacionado não só com os objetivos de peso ou de aumento de massa muscular, como também com a idade. E aliás, outra coisa que eu esqueci de falar, por exemplo, se o seu objetivo é ganho de massa muscular, aí sim, antes do treino você pode fazer uma reposição de uma proteína magra, por exemplo, um whey protein da vida, porque a proteína magra vai liberar sua insulina. Clara de ovo? Clara de ovo. A clara de ovo, por exemplo, que eu falo nos vídeos, ela é um excelente alimento para liberar insulina, porque é uma proteína magra. Então o que acontece? Quando você faz o uso desses alimentos, você dispara no seu corpo a insulina, tá bem? E aí o que acontece? Você vai ter um processo anabólico no seu corpo, de produção de massa muscular e de acúmulo de gordura, mas não vai ter o processo de utilização da gordura armazenada. É diferente isso. Então, para cada objetivo e para cada idade, você tem que saber qual é a indicação para você. Posso fazer a pergunta? Pode. Vamos lá. Faço jejum e estou espaçando o tempo conforme os seus vídeos. Vamos. Mas me sinto às vezes muito fraca. Eu não poderia ou deveria tomar um suplemento? Então, alguns suplementos podem ser utilizados durante a fase de jejum. Você só tem que ter muito cuidado, olhar na composição desse suplemento se ele tem algum açúcar, tem suplementos que têm maltodestrina, tem suplementos que têm frutose, tem suplementos que têm lactose. O Centrum, por exemplo, que é um suplemento muito utilizado, ele tem lactose. Inclusive as pessoas que têm intolerância à lactose têm que ter cuidado de usar esse suplemento. Eu já peguei um tempo atrás um paciente que sempre tinha cólicas, falava que, doutor, eu tenho cólica mesmo quando eu não como de manhã. Não tem a ver com a alimentação, mas ela tomava o suplemento do Centro de manhã e era o suplemento que causava cólica nela. Eu acabei descobrindo isso e ela tirou o suplemento e não teve mais cólica. Mas, então, você tem que ter atenção no suplemento, porque se você tiver no processo de jejum, um suplemento vai interferir com quebrar o seu jejum. Então não pode ser, se for um suplemento que não tem, você pode usar. Agora, essa sensação de cansaço que ela tem, não tem nada a ver com ela não ter energia, não sei o quê. Se ela for uma paciente nesse objetivo, eu não sei se ela está falando em relação ao peso, mas é o que eu falei, se ela tiver gordura acumulada, é óbvio que não. E mesmo uma pessoa magra, ela tem os estoques de glicogênio. Se ela se sente cansada quando ela faz algumas horas, alguns períodos de jejum, uma pessoa que se sente cansada num jejum intermitente, que a gente chama, que é o jejum que faz no máximo 16 a 18 horas, é porque ela está no metabolismo glicídico, ela não sabe queimar a gordura do corpo dela e não tem os estoques de glicogênio acumulados. Então ela está com alguma coisa descontrolada no corpo. Vou dar um exemplo, uma pessoa tem um potássio muito baixo, o potássio ele ajuda no estoque de glicogênio muscular e hepático. Se você tem um potássio muito baixo no seu corpo, você tem dificuldade de fazer esse estoque, então pode ser uma desregulação de minerais, entendeu? Aí até oriento essa pessoa antes de treinar, colocar um pouquinho de sal integral na água e beber sal integral. Isso não quebra o jejum e dá minerais para ela ter o desenvolvimento do treino sem ter problemas de fraqueza, etc. Não é pela energia, pode ser por uma deficiência de minerais.